Olá pessoal, muito boa noite. E hoje vamos para o capítulo 13 e 14 de continuando o estudo do dogma e ritual de alta magia. E eu acho que algum dos meninos não vai dar certo de participar por conta de reuniões e correria do dia a dia. Então eu e o Gabriel a gente vai conduzir a live, conduzir os estudos. O Gabriel é do Rio de Janeiro, ele vai se apresentar aqui. Esse é um estudo do Eliphas Levi, do livro do Eliphas Levi, que foi um grande ocultista, um grande filósofo religioso do século XIX. Então a gente vai começar a aprofundar mais na ritualística e na profundidade do que é realmente esse mundo espiritual, transmutando ele para um material. A gente vai iniciar aqui com a carta da morte. Vou chamar o Gabriel, que aí a gente comunica e conta mais, né? Como é que vai se conduzir. Aí já entrou aqui. Oi, tá me ouvindo? Aqui. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, só tá baixinho. Só gosta baixinha. Pronto, agora eu acho que melhorou. Agora melhorou. Eu tinha colocado o mudo e tinha esquecido. Acredita? Muito bem-vindo. Hoje eu comecei a live falando, exortando direitinho o que a gente vai falar, qual capítulo que a gente está. Um estudo mesmo, como pessoas equilibradas, e já explicando que talvez os meninos não consigam participar por conta de compromissos, né, profanos? O pessoal tá com a agenda aí, correria. Tá corrido. Início de ano é tudo corrido, não tem jeito. É tudo corrido. Mas sigamos aqui. Amigo, faz a sua apresentação novamente, né? Porque tem público novo. Eu estou procurando a carta da morte aqui. E a carta... É bom. Acabei de falar, já achei. Perfeito. Agora só falta a carta do Temperança. Bom, boa noite, pessoal. Quem está assistindo ao vivo, em breve estará o vídeo gravado lá no canal, né, no YouTube. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriel Wendel. Eu tenho um projeto no YouTube falando sobre misticismo, filosofia, falo sobre livros, ordem de iniciações. Então, a ideia do canal era aproximar as pessoas a esse assunto. Na época que eu ingressei nesses estudos, existia muita dificuldade. Hoje, temos aí essa tecnologia maravilhosa. Hoje, quem diria, Eliphas Levi, que estaríamos fazendo live falando sobre as obras dele, né? Exatamente. Inclusive, um dos seus ainda, livros... né, amigo? Para você ver. Inclusive, um dos livros dele tem uma oração linda que ele fala, né, que se ele estiver falando a verdade, seus estudos dele estiver de acordo com o sagrado, que será perpetuado e isso de fato ele marcou a história do ocultismo. É muito difícil você hoje falar de ocultismo e não citar uma das bases, que é Eliphas Levi. Dito isso, esse projeto no YouTube tem bastante tempo, apesar de que atualmente somente as lives estão sendo publicadas lá. Devido também a essa questão de agenda, então correria danada. Mas o objetivo é sempre esclarecer, aproximar as pessoas a esses assuntos que realmente... Hoje, o cuidado é diferente, então você tem que ter um certo filtro. Então, na época que eu iniciei o canal, não tinha muita informação. Hoje, talvez tenha até informação demais, pessoas querendo vender cursos, pessoas que não sabem de nada, ou pessoas querendo induzir pessoas a outros caminhos. E então, um certo cuidado é muito importante quando você está falando de ocultismo, está falando sobre magia.
para você não cair nessa coisa de tudo mágico, tudo fácil, pedir entidades para resolver sua vida. E a Até gente sempre porque, falou sobre isso aqui, né? até porque, A gente que é o protagonista da nossa história. exato. Pode complementar. Até porque a gente está aqui para esclarecer sobre isso mesmo. Isso você acabou de falar. A gente que é protagonista da própria história, às vezes alguém vê a imagem e fica assim, nossa, isso é demônio, porque foi ensinado. E não é nada disso. Eu já. Aí, ó. Eu fiz Bem questão. simbólico. É bem simbólico. Para entender a simbologia por trás do dogma, por trás das construções, porque quanto maior o símbolo, mais escraboso que seja, né, da pessoa estar ali, maior o significado dele e mais simples, mais singelo, mais íntimo e mais próximo do Santíssimo ele vai te levar. Foi canalizado agora. Descer. Desceu. É muito importante essa questão dos símbolos. A gente já falou um pouco sobre símbolos, tá? Os símbolos, ele tem um papel fundamental para os místicos, ocultistas. Quando você conhece o símbolo, ele funciona como uma chave. Então, a gente tem signos que identificam algo, rótulos, essas coisas, e nós temos símbolos, que o objetivo é trabalhar na consciência ou no algo que não está puramente no material. Então, quando a gente vê a figura, por exemplo, de Baphomet, então a pessoa que desconhece o símbolo simplesmente vê ali o Satanás, o demônio, porque é o que está aí fora, né? O bode chifrudo com asa. Sim. Porém, aquele que tem a chave do hermetismo, da cabala, da astrologia, quando olha o Baphomet, já não vê isso. Ele funciona como uma esfinge esotérica. Então você vê ali todos os elementos, você vê a lua clara, a lua escura, dissolve, coágula, tudo isso, inclusive, já tratado anteriormente em diversas lives que a gente fez. Então, lembrando, pessoal, que essa live falando, por exemplo, do arcano 13 e o 14, que é a morte e a transmutação. A gente tem live falando desde o 1 até chegar nesse momento, que é uma jornada incrível que a gente fez, falando sobre cada arcano, cada um contribuindo com a sua visão. Lembrando que aqui ninguém tem a razão única e nem supõe esgotar o assunto, quem dera. É impossível esgotar qualquer assunto nesse sentido. A ideia é a gente propor aqui uma discussão, uma reflexão sobre o assunto. E, claro, pessoas podem contribuir nos comentários e depois contribuir quando o vídeo estiver gravado. Mas a ideia é esclarecer, principalmente, as pessoas e tirar esse certo fanatismo de achar que a magia resolve tudo para a pessoa, tudo é uma questão de magia, e também resolver esse problema do preconceito, que a pessoa não entende direito e simplesmente já ignora e já uma informação tão importante que está perpetuada aí pelo tempo. E dá ênfase que isso tudo existe, né? Que esse tipo de obra magística, mesmo que seja contrária, elas existem e têm força se você não tiver domínio da própria mente. Isso tem que deixar muito claro também, né? Sim, inclusive foi um dos arcanos que a gente estudou. Então, quando a gente fala de arcanos, a gente vai lá do 1, que é o mago, onde tem todas as suas ferramentas, vamos dizer assim, que são os símbolos. Ele vai indo para a jornada dual, trio, vai lá no 7, passa pela espada flamejante, que a gente falou sobre a questão da autoridade. Então, não basta você ser um mago que tenha um conhecimento e não pratica o que você estuda. A magia em si, você ler o livro e ter o conhecimento, não é nada. Tudo tem que ser praticado e compartilhado acima de tudo. No Caibali, inclusive, a gente encerra com isso. Afasta de você essa avareza mental. Então, se você estudar magia só para você, não viver isso, não partilhar isso, que inclusive é um dos maiores mandamentos de Cristo, né? Que é amar o próximo. Quando Jesus fala amar o próximo, ele não está falando de amor de sentimento. Seria loucura Jesus mandar você sentir algo por alguém. Quando Deus fala sobre amar o próximo, é de comportamento. Então, como você se comporta amando essa pessoa. Então, o amor, quando é definido, inclusive, na Bíblia Sagrada, ele não está falando de sentimento, para você gostar da pessoa, deixar de gostar. Amor é aquele que cuida, amor é aquele que guarda, amor é aquele que afasta a inveja. Amor. Então, ele está falando de ações que você deve fazer
para o próximo. E isso é muito importante. Que a magia estuda, inclusive, isso, né? Os cristãos Exato. acham que a gente não estuda o cristianismo. Os outros O estão muito cristianismo está enganados, né? fundamentado no ocultismo. É a base, praticamente, né? Só que a gente estuda o cristianismo sem rótulos, sem interesse, e lembrando também que a gente não representa nenhuma ordem, nenhuma instituição religiosa. Isso aqui é um estudo que a gente tem, que a gente faz do livro e tudo mais. É um estudo independente. A gente está aqui Isso. totalmente independente. É uma doação, isso é um comportamento, isso é um amor ao próximo, né, ô Gabriel? Exato, já é um sinal aí, partilhando. A gente está Exato. buscando da nossa forma dedicar um tempo. Então, hoje, por exemplo, é um exemplo disso. Seriam 4 pessoas, mas devido à vida aí profana, não pode. Tem reuniões, tem compromissos, tem imprevistos. Então, hoje, a gente se dedicar a fazer isso é uma atitude bacana também, partilhar esse conhecimento para muitas pessoas. Até porque é totalmente sem interesse. A árvore da vida fala sobre isso, né? Ela fala sobre compartilhar. Ela fala sobre não Outro ponto reter importante. conhecimento. Não, isso é fundamental. Todas as grandes iniciações, caminho das iniciações, coloca isso bem claro, que não é para ficar com você. Diferente quando a gente fala que, então por que as ordens guardam esse segredo? É de proteção, não é porque quer esconder nada de alguém. Como a própria Bíblia encerra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. Então está tudo aí possível a ser alcançado. A questão é igual uma faculdade. Você precisa passar ali pelos períodos. Você tem essa revelação progressiva. Ninguém se torna um médico de uma hora para outra. Então você não vai se tornar um ocultista, um médico, um alquimista também de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. E esse é um ponto importante também na magia. De achar simplesmente que você vai ler um livro de Goethe e conseguir sair invocando qualquer coisa. Então, é muito interessante, pessoal, estudar Eliphas Levi, porque você fundamenta essas coisas que você vê na internet. Então, já entrando um pouquinho aí a gente vai falar um pouco sobre o arcano da morte, que é importante esse símbolo no ocultismo, mas já adiantando esse assunto da questão da necromancia, né? Então, quando a gente fala de evocar espíritos na magia, é muito interessante que o Eliphas Levi ele vai definir e ele vai se debruçar esse estudo. Como a gente já mencionou aqui, Eliphas Levi ele é muito técnico, ele busca muito essa questão científica da magia. Então ele vai colocar que o corpo, o ser humano, ele é uma tríade, né? Ele tem a sua alma, ele tem um corpo astral e tem um corpo físico. Quando a pessoa tem a morte, que a gente sabe que não existe a morte, mas vamos colocar assim, a alma, que pertence já ao divino, ao céu, ela retorna à sua origem, buscando a sua evolução, seja o que for. O corpo físico fica na Terra e se transmuta. E o que fica aqui também é esse corpo astral. Sim. E aí é muito interessante quando ele faz Levi, ele vai discorrer sobre esse assunto. E quando ele vai falar que vai fazer certas evocações, ele está evocando essa casca, não a alma. A alma já não faz parte mais. Então, por isso que ele alerta muito. Tenha cuidado na hora de fazer certas evocações. Primeiro que pode ser cascas que vai lubridiar você e você está achando que está invocando algo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você invoca uma personalidade, vamos dizer, você está invocando aquela personalidade do momento da vida da pessoa. Não a pessoa, porque nós estamos como esse ser hoje. Aqui eu estou como Gabriel, eu não sou Gabriel. Eu estou como um ser masculino, eu não sou masculino. A alma é algo muito superior. E quando eu me for nessa vida, essa alma vai retornar para o seu ciclo. Porém, essa casca, essa identidade que foi criada aqui, Eliphas Levi fala que pode ser se evocada. É muito interessante a gente separar essas coisinhas. Quando o Caio, né, ele nasceu ali de Hermes Trismegistus. Quando eu já falei que eu fiz um trabalho junto com outros amigos de necromancia, de evocação, exatamente. Quem está iniciando, isso daqui é o primeiro degrau da sua escadinha, é incrível.
primeiro, do Poimandres, né? Que é o primeiro de Hermes Trismegisto. Então a gente evocou, e foi um trabalho em grupo. E isso trouxe outras Loucura, loucura. É loucura. Isso é muito para a cabeça Acho que está dando ideia para o pessoal fazer invocações. Foi necessário outras coisas que a gente não precisa citar, mas se a pessoa for estudar necromancia, ela vai ver o que a gente usa para fazer um trabalho nesse patamar. Porém, há uma santificação. Vão pensando que para magia você tem que estar preparado, muito preparado. Você tem que estar separado para viver aquilo ali. Não faça isso sozinha. Igual tinha um mestre, tipo, conduzindo, né, esse trabalho todo. Mas foi de grande valia. O que as pessoas estão vendo agora, a gente já viu há 50 anos atrás, vamos dizer. A gente está anos-luz na frente. É muito bacana. E é interessante até você estar falando isso aí. Nada pode entrar no céu a não ser que saiu do céu. Depois da morte, pois o Espírito Divino que animava o homem volta sozinho ao céu e deixa na terra e na atmosfera 2 cadáveres. Um terrestre e um elementar. O outro aéreo e sideral, já inerte. Outro ainda animado pelo movimento universal da alma no mundo, mas destinado a morrer lentamente, absorvido pelas forças astrais que o produziram. É muito importante, a pessoa acha que a vida é só isso aqui. Tudo que você está fazendo é uma corrente, meu amor. Tudo. Vai indo, vai brincando, né? Eu falo assim, a pessoa vai brincando, meu amor. Vai indo. Então, você tem que ter dar um freio. O cadáver terrestre é visível, o outro é invisível aos olhos dos corpos terrestres e vivos. Só que pode ser percebido pelas aplicações à luz astral, translúcido, que comunica as suas impressões ao sistema nervoso. Quando o homem viveu bem, o cadáver astral se evapora como incenso puro. Isso é muito difícil o homem viver bem, né? Subindo para as regiões superiores, mas se o homem viveu no crime, o seu cadáver astral, que retém o prisioneiro. Procura ainda os objetos das suas paixões. Por isso que muitas coisas que a gente não deve entrar nessa matrix, no caos. Porque a gente sabe o que está acontecendo. Por que tal pessoa está cometendo tal crime? Por que tal pessoa está na prostituição? Ela está no vício. De quem que ela está sendo serva? Isso, exatamente. E procura objetos das suas paixões e retorna à vida. Atormenta o sonho das moças. Banha-se no vapor do derramado. Arrasta-se para lugares onde passaram os prazeres da vida. Vê-la ainda sobre os tesouros que possuía e escondeu. Esgotas os esforços dolorosos para fazer-se órgãos materiais e reviver. Mas os astros aspiram e bebe, sente a sua inteligência enfraquecer e perde-se lentamente todo o seu dissolver. Os antigos vícios aparecem e perseguem sobre figuras monstruosas e eles o atacam e devoram. Isso é muito sério, né? Muito sério. E é por isso que existe essas certas influências em locais que aconteceu algum crime ou gera tristeza, tudo, como Eliphas Levi diz, é registrado em uma coisa que ele chama de luz astral, que cada corrente vai chamar de outra coisa, o éter, seja o que for, registros acásticos. Mas Eliphas Levi fala que existe um manto chamado luz astral, que é uma energia primitiva. Inclusive, o haja luz, ele atribui a isso, quando Deus vai criar toda essa realidade, vamos dizer assim. Então, Eliphas Levi está justamente o que eu busquei simplificar. Existe 3 corpos, algo que é celeste, que volta para o céu, da sua origem, e 2 partes ali, que é a material e a astral. E essa astral, quando ele denomina viver bem, essa pessoa vira um incenso. Ele fala esse tipo de coisa e vai para níveis superiores. E é onde tem correntes de tradições que dizem que algumas pessoas podem auxiliar como mestre auxiliar e essas coisas, assim sucessivamente. Possa ser que essas cascas façam esse tipo de trabalho. Mas a alma em si, Eliphas Levi já pontua e para ele volta para a sua origem. Outro ponto é que ele vai dizer que essa parte do astral e que está em vícios, ela permanece muitas vezes aqui. E como ela não consegue elevar a consciência, vamos dizer assim, ela busca ainda saciar esses instintos. São vícios,
são morte, sangue, são esse tipo de coisa que, inclusive, pode influenciar outras pessoas. Daí ele também alerta o perigo de mexer com magia, como todo mundo fala, gente, é perigo, mas ninguém explica o porquê. Por que é perigo? Eliphas Levi diz que a gente pode ser embriagado com essa luz astral. Então, não é difícil você encontrar pessoa que começa a mexer com magia, né? Pessoas começam a mexer com magia e começam a ficar meio bitola. Por quê? Porque as realidades começam a se misturar. As pessoas começam a ouvir sons, começam a ter muitos sonhos, começam a ter sussurro nos seus ouvidos. Essas cascas de vícios materiais, ela é muito mais suscetível a influenciar a pessoa, porque justamente é algo que você pontuou. Fazer magia, você tem que estar separado. Você tem que ter a autoridade. Você deve ser um auto-iniciado. Não é simplesmente você estar mexendo com qualquer coisa. Você vai mexer com água quente, se tu não tiver proteção, vai se queimar. Se tem riscos aqui no mundo material, tu não vai deixar de acreditar que em outro plano não vai ter essa consequência. Assim na Terra como no céu. Então, quando os grandes magos, como Eliphas Levi, ou pessoas alertam, o pessoal tenha cuidado, esse negócio de evocação, fazer magia dentro de casa, livrinho de Goethe, cursinho de Goethe, em 15 dias evoca seu primeiro Daimon. Cuidado com isso. Porque você está mexendo com energias que podem influenciar uma cadeia astral no local onde você está ou sobre você. E isso vai influenciar sobre a sua vida. Vai pesar muito. Isso não é brincadeira. As pessoas precisam... Eu ia falar outra coisa aqui que agora fugiu da mente. Mas as pessoas precisam entender o que é alta magia. E é um caminho sem volta. E tudo que você faz vai ter um retorno. Tudo tem uma consequência. Você tem que ter noção disso. As pessoas não têm noção disso. Causa um vazio extremo se você trabalha isso por conta própria, para benefício próprio. Se você quer acumular conhecimento, é onde que as pessoas piram, é onde que as pessoas não conseguem entender como que a gente consegue levar ainda parte desse conhecimento que a gente sempre está aprendendo, que a gente também aprende aqui, né, Gabriela? Toda hora a gente está aprendendo. Com certeza. Então, assim, é a questão da carta da morte, é a questão de saber transmutar. A questão de deixar ir uma parte para vir outra, deixar ir para vir outra, para renascer, aprender e ter temperança, né? Quando vem a transmutação aqui, ó, o equilíbrio, que consegue enxergar essa luz astral. Então, assim, é um perigoso. Ó, a morte é um fantasma da ignorância, ela não existe. Tudo é vivo na natureza. E é porque tudo é vivo que tudo se move e muda insensatamente de formas. Os outros pudessem entender isso aqui, quanto isso é profundo. Eliphas Levi, cada página é um poema. Eu amo. O corpo isso é muito importante. Esse aqui é o mais massa. O corpo é uma vestimenta da alma. Gente, eu li isso aqui tanto. Eu lembro quando eu comecei a estudar. Oh, isso aqui acabou. Isso aí. Para você ver que Eliphas Levi ele é tão pé no chão nesse sentido, que no próprio capítulo ele fala que ele encontra uma senhora e pede ele para fazer as evocações, tá? Eu posso falhar em alguma coisa aqui, mas é nesse sentido, tá? Uhum. E ele vai com essa senhora, porque essa senhora tem um alto poder aquisitivo, tem uma sala toda pronta para fazer magia, e ele faz a magia porque ele quer experimentar a magia. Uhum. Ok? Até aí? Ele faz a evocação de, se eu não me engano, Apolônio de Tiana, uma coisa assim. Ele invoca alguém. Esse espírito aparece, ele confirma na escrita, no livro dele, que ele viu, ele testemunhou, não só uma vez, ele faz outras vezes esse experimento mágico, que dá certo, ele não detalha, mas ele foca que dá certo, que viu e ponto. Porém, nem mesmo assim ele está convencido para dizer que tal pessoa que ele viu é a pessoa que ele viu. Ele mesmo pode estar embriagado com a luz astral e imaginou aquele ser. Olha a responsabilidade do cara. Eu Exato. Vi, eu senti, mas eu não sou capaz o suficiente de confirmar para você que a minha experiência interior
corresponde a uma verdade absoluta. Porque uma experiência, uma pessoa que não está afim de controle, ela não afirma nada. Porque é muito amplo. Exatamente. Ele poderia muito bem, ó, invoquei todo mundo, Júlio César, invoquei Jesus, invoquei todo mundo, eu sou o cara, eu fiz de ponto. Não, ele mesmo escreve. Gente, mesmo assim eu não estou convencido, 100% de certeza que é uma verdade absoluta. Porque o verdadeiro mago é isso, ele está sempre buscando, é um ponto de interrogação ambulante. Até tem uma passagem da Bíblia que fala, né? Que a mente do homem é enganosa, né? O coração é enganoso, né? Então, pela vontade, e a gente já leu isso em outras páginas, que pela vontade muitas coisas se materializam, mas não que seja aquilo que é. Exatamente. E aí entra um caminho que é muito íntimo da iniciação do buscador. Por isso que algumas ordens de iniciações não recomendam você partilhar certas experiências. Porque cada um está um degrau de consciência. Exatamente. Não tem como você dizer que fez isso, fez aquilo para uma pessoa e a pessoa não chega nesse estágio e mesmo assim, para você, de repente, foi algo muito interior. Não representa nenhuma verdade absoluta. Então, o alerta para quando a gente fala aqui da magia, da alta magia, é justamente isso. Você que está praticando essas magias, façam sempre anotações das suas experiências, note sempre a evolução, pé no chão sobre isso. É muito importante anotar. Você acompanha a sua evolução. Sim. E quando você anota, você materializa e aquele conhecimento enraiza dentro de você. O Juliano falou assim, na lâmina, a foice é de ouro, seu cabo de prata. É uma apresentação do ligam, né? O símbolo da fecundação. Neste caso, a fecundação é pela morte e o nascimento toma um lugar no plano superior. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o símbolo da morte? Vamos. A gente vai falando e a gente não tem roteiro aqui, não. A gente não tem roteiro, não. Vamos lá, sobre o simbolismo em si, tá? Vocês vão encontrar muito nas ordens, no ocultismo, o símbolo da morte, que inclusive também é tema de preconceito para a pessoa que não conhece muito. Exato. Pô, coisa estranha, você só fala em morte, você vai fazer uma iniciação, vai para a sala da morte, você vai morrer para se tornar alguém, como é que é isso? E a gente vê esse tipo de tradição até mantida no próprio cristianismo. Exato. Você morre, velho homem, para se tornar um novo homem. No batismo. Tudo bem que não tem aquelas figuras todas que a gente tem nas ordens. Exatamente. Não é tão traumática, vamos dizer assim. Exato. Mas a ideia é essa, de morrer um velho homem e se tornar um novo homem. Isso não é só no cristianismo, tá? Tem na religião afro também a mesma coisa. Para você subir certas iniciações, você precisa morrer nesse estágio para nascer outro. A transmutação que acontece quando... É um estágio da transmutação. A semente, isso. Você tem ali o símbolo do ovo, dos alquimistas, você tem o símbolo da semente, você tem o símbolo do casulo. Todos eles vão simbolizar a morte. A semente, para germinar, ela precisa apodrecer. Exato. Então, você morre para se tornar algo mais elevado. O símbolo da morte é esse. É um final de um estágio. Não é à toa que Eliphas Levi organizou isso na chave do tarô. Então, ele vai organizando ali, você vai, digamos, evoluindo de consciência. Chega um momento que você terá que morrer para chegar na transmutação, que é a carta seguinte. Mesmo assim, depois você ainda tem a torre que desmonta tudo que você aprendeu para reconstruir novamente. Então, a vida é feita de ciclos. Inclusive, é uma das chaves do Kybalion. Tem altos e baixos. É sempre isso. E isso está ali na jornada da lâmina do tarô todinho. Então, a morte, quando a gente fala no misticismo, o simbolismo da morte, é a morte de um estágio. Por isso que Eliphas Levi diz que a morte não existe, somente para a ignorância. Esse é um outro ponto importante para os místicos. Por que vocês acreditam na reencarnação? O que é isso? Infelizmente, não tem como provar se existe ou não reencarnação, se a gente vai para o céu ou não. Isso daí é a base da fé e cada um está na sua. O que sustenta os ocultistas ou místicos a acreditarem que sim,
é válido ter essa questão de reencarnações. Porque se no mundo material nada se desperdiça, tudo se transforma, o que há embaixo também vai ser como em cima. Então, se esse meu corpo aqui, no dia que eu me for, e eu me vou, eu me tornarei parte disso daqui. Os átomos serão liberados e assim sucessivamente. Então, não posso crer que essa jornada da matéria se transformou, não foi desperdiçada. Essa minha alma será também desperdiçada, ficar parada. A tendência é justamente participar desse ciclo. O que não significa que você é obrigado a acreditar. Isso é muito bacana também no misticismo, na Issa. Não existe dogma. Ah, você é obrigado, então... Não, o estudo vai ser pautado que sim, a reencarnação é uma grande possibilidade. Agora, você acreditar ou não é uma escolha pessoal. Cada um dará conta de si mesmo, né? Sua cabeça é seu guia, experimente. Essa é a melhor coisa. Experimente. Tudo que a gente está falando aqui, gente, está aberto para vocês estudarem. A gente está aqui só para tirar o preconceito que é colocado dentro desse simbolismo, dentro desses estudos. Não gostamos de contrariar ninguém. E se, para respeitar os homens condecorados, que representam oficialmente a ciência, é preciso considerar as nossas teorias ressurreicionistas, como a arte de curar as letargias excepcionais. Eu fico pensando, naquela época, olha a gramática desse cara, olha a linguagem. Perfeito. Cara, desesperados, nada nos impedirá. Espero lhes fazer uma concessão. Se porventura a ressurreição foi feita no mundo, é incontestável que a ressurreição é possível. Ora, os corpos constituídos protegem a religião. A religião afirma positivamente o fato das ressurreições. Logo, ressurreições são possíveis. É difícil sair daí. Porque se a gente for entrar também no candomblé, também vai falar que os espíritos, aquela ancestralidade, quando o orixá escolhe o ori, vai para o roncó, porque ele resolveu, né, tomar a cabeça. É porque agora a gente vai falar mais de candomblé, vai falar mais de outras religiões, depois que a lei foi sancionada, né? Agora que vai ficar muito emocionante nossos trabalhos, porque todo mundo agora vai ser visto. E você viu que o dia que eles escolheram é o mesmo dia que começa o nosso novo ano, né? Que é 3.376. Dia 21. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Tem iniciados aí. Hã? Tem iniciados aí no meio desse negócio. Escolhendo lógico. Menino, só não são ditos, né? Porque também nem pode, né? Bom, uma citação aqui bacana. A necromância obtém, portanto, resultados reais e evocações da magia são capazes de produzir visões verdadeiras. Foi o que a gente mencionou lá no início sobre evocações, tá? Já afirmamos que todas as marcas das coisas, todas as imagens formadas, seja raios, seja reflexos, é nessa luz que aparece nossos sonhos, é a luz que abriga, embriaga, né, os alienados, coisa que a gente já mencionou também, e arrasta seu juízo adormecido à perseguição mais estranha de fantasmas. Isso é muito maneiro, porque é como a gente vê também vários símbolos representados na cultura, vamos dizer assim. No filme da Moana, não sei se quem já viu aí, eu tenho uma filha pequena, então eu já vi Moana muitas vezes. Né, amiga? Então você sabe toda Disney feminina, você conhece. É muito interessante porque ela existe um anseio dela a sair de um limite da ilha, né? E ela não consegue explicar, e toda aquela comunidade ali tenta aprisionar ela numa identidade que ela é sucessora de um reino. Então o mundo ele tenta te aprisionar nesses rótulos. Porém, se você conhecer a si próprio, você tem a sua verdadeira identidade, aquilo que te motiva. E esse daí é um primeiro ponto-chave. O que motiva você são as suas ideias ou são ideias plantadas? Eliphas Levi coloca também sobre isso, sobre as aspirações. O mago ele é capaz de inspirar pessoas,
porém ele alerta. Você também pode ser influenciado por isso. Esse é o primeiro ponto. E aí ela encontra a avó dela, né, que no filme é tratada como a louca. Jesus mesmo já disse isso, né? Vocês vão ser doidos. Então, os iniciados que são chamados divergentes, então aqueles que estão saindo da Matrix, seja o que for, qual simbologia você quiser usar, você é o doido da roda, ponto final. Então a avó está ali, doidona, dançando com as águas, igual a louca, e ela começa a falar sobre a neta, né? Porque existe algo de fato, existe alguma coisa. A água fala contigo. Em certo momento do filme, ela vai achar uma caverna, e por incrível que pareça, para ela acender a chama, ela tem que bater 3 vezes. Ela vai lá, tum, 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 e a chama acende na caverna, e ela começa a visualizar todo o seu passado, que o povo dela era viajante, o povo Toda a dela descobria ancestralidade dela. toda a coisa mais linda, que é aquele momento do filme. Ali está simbolizando justamente essa luz astral, onde ela consegue visitar esses reflexos, essas cascas, seja o que for, esse registro histórico, e relembra a sua verdadeira identidade, o que estava de fato impulsionando essa vontade dela de descobrir o desconhecido, de viajar. Então isso é muito interessante, a simbologia que está presente na própria cultura, né? E tudo é uma cultura, né? A cultura, Exato. ela tá... Às vezes as pessoas questionam como que foi destinado tantos bilhões para a cultura. Mas a cultura é construção de povos. É como são construídos o bairro, a cultura daquele lugar, como que se é alimentado, como que a gente pode mudar. A cultura está muito além só de dança, de música e de filme, como as pessoas acham que cultura é só música, é só dança. É a arte, acha que a arte não se expressa nada. É o que vem de dentro de você. Quando a gente fala de cultura, é se livrar dos rótulos, se livrar do meio que a gente está e realmente transcender a nossa verdadeira identidade. Antigamente não tinha diploma para você ser dentista, todos os médicos eram os curandeiros. As pessoas se fecharam no universo como se existisse só esse século, só esse tempo. E a gente está muito além disso tudo. E todo o decorrer do livro, não só desse ou de outros que a gente foi estudar, é sempre se livra das castas. Olha como isso aqui é construído, olha como que isso é apresentado, olha como que é a ritualística desse lugar. Observe, ouve mais. Não, é igual Jesus fala, né? Vai ficar todos confundidos, para que ter ouvidos ouvem, mas não entendem, ou olhos vejam, mas não vejam. Exatamente. E o Kaivalya também, né? Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto os ouvidos do entendimento. Então, exato. Uhum. Então isso vai estar presente em diversos lugares, né? Sobre essa importância dessa sabedoria e está acessível, isso que vale a gente frisar, está acessível para qualquer pessoa. Hoje você encontra isso daqui, ó, qualquer livraria, R$10 talvez. E isso aqui é um ouro. Mas é uma pena que realmente as pessoas não estejam buscando, quando elas vão para as instituições religiosas, elas não estejam buscando o mestre, né? E sim, elas querem um garçom. Enquanto elas buscarem um garçom, elas sempre vão estar gastando energia, elas nunca vão encontrar a pérola que há dentro delas. Vai viver de ostra, só de casca. Exatamente. Você cria você está numa religião por um rótulo, não pela religiosidade. Eu digo isso como exemplo, independente de quem estiver assistindo e quando estiver assistindo esse vídeo, e independente de qualquer religião. Se você for estudar a magia, as iniciações, você vai ter contato com símbolos de número astrológico, tudo, tudo. E vai a gente chama do véu, vai ser aberto aos seus olhos. Quando você participar de alguma cerimônia que para você era qualquer cerimônia da religião, nunca mais será a mesma. Nunca mais uma reunião de uma religião para você vai ser a mesma. Porque você vai entender que o período que foi escolhido para fazer aquele negócio, existe um motivo. Como é feito esse negócio, existe um motivo. Por que come o pão e o vinho, tem um motivo. Por que eu mergulho nas águas, tem um motivo. Por que morre o velho homem? Tudo são chaves já sagradas, já milenares, que são preservadas na religião. E também em cultura, não só em religião. A gente vê algumas coisas em índios, em comunidades isoladas, porque o sagrado é intrínseco
ao homem. A religião é nada mais do que uma fundamentação de uma regra. Exato. Mas se você pegar qualquer homem nômade de história, ele está ali com o seu altarzinho, ele já enxerga o sagrado em algo. Ele não precisa de um mestre, de um mestre no sentido de alguém condecorado para instruir ele. Isso já é do ser humano, ele tentar encontrar o sagrado em alguma coisa. Sim. Eu abro com o olho, tremendo. E toda ritualística, ela leva a pessoa, ela tira a pessoa desse estado do dogma. Eu fico pensando, para ela realmente comunicar com o sagrado. Eu fico pensando, a ritualística que tem mais simples, mais rápida, é a mais complicada para as pessoas entenderem. Que o batismo nas águas, se a gente for para o cristianismo, ali é para morrer o velho homem. Algumas ordens são 33 graus, outras 12 graus. E assim, algumas outras tem lá, igual, você fica 21 dias dentro do roncó, até você ser preparado para você sair, né? Quando a gente fala de macumba de mão esquerda, que a gente pode falar um pouco, porque eu já tenho lives aqui, que eu fiz com um amigo meu, eu perguntei para ele, por que as pessoas procuram a quimbanda? Porque elas não trabalham aquilo que elas têm que trabalhar dentro delas. Por isso que elas querem culpar as outras. Aí por isso que procura fazer a magia, não é magia, né? É diferente. Para as outras pessoas. Procura prejudicar outras pessoas, porque elas não têm acesso a elas mesmas. Elas não têm uma comunicação, uma intimidade com quem elas são. Elas estão perdidas nessa matrix. Mas isso não acontece só na quimbanda. Isso acontece na igreja, quando o irmão vai lá e faz um pedido, querendo alguém, querendo uma casa, e nunca se atentou para o divino. Sim, esse simbolismo da morte ele está presente em várias locais. Então, todos que estão familiarizados em alguma ordem de iniciação, você tem esse período ali de isolamento, né? Vamos dizer, a ordem maçônica, por exemplo, tem aquela sala dos passos perdidos, onde tem diversos símbolos. Você está ali face a face com o simbolismo da morte. Não só na maçonaria, em outras ordens também. Você vai estar ali numa sala escura, isolado. A ideia é trazer essa consciência de morte mesmo. E aí? Daqui para frente é outra coisa que está te esperando. Então, várias coisas vão sendo trabalhadas ali. A ansiedade, a curiosidade e, lógico, a reflexão. Porque você, se pegar num momento, não façam isso sexta-feira à noite, mas pega um momento e se pergunta, beleza, se eu morresse hoje, que falta eu faria? Cara, isso é uma pergunta muito pesada. Sábado. E você, cara... Amigo, não faz isso no sábado. Sábado é pior. Não faz isso em certos dias. Pega um dia mais agitado. Mas, assim, é uma reflexão muito bacana. Inclusive, um outro livro que fala um pouco sobre magia, inclusive, dá muitas dicas de pequenos rituais, vamos dizer assim, é o Diário de um Mago, de Paulo Coelho, né? E tem uma passagem que ele vai falar ali sobre a morte, inclusive, e ele tem um experimento de fingir que está sendo enterrado e enxergando as pessoas jogando areia em cima dele, e ele fica sufocado, nervoso, querendo sair, que ele entra naquele êxtase, vamos dizer assim, dessa questão de quase morte, de morrer. Então, essa questão do simbolismo da morte, de separar esse momento da consciência, ele é muito forte na iniciação. E, é o que eu falo, se a pessoa que está dentro da religião enxergasse esse peso cerimonial, seria muito mais impactante um batismo. Não é difícil você ver um batismo da pessoa que saiu, o velho homem ainda está ali, não foi morto nada. Só até passou na água, só tomou um banho. Até porque... E isso em outras religiões também, mesma coisa. Porque não trabalhou o que tem que trabalhar, que é a consciência, é a transmutação. Até porque as pessoas hoje em dia se batizam, iniciam, ou até mesmo dentro das ordens mesmo, elas vão pelo rótulo, pela aceitação. Protocolo. Já estou muito tempo, tem que fazer, né? Exato. Então vamos lá. E aí elas não sentem, só de você ficar falando aí, que depois de uma iniciação verdadeira, que a pessoa tem, comunga dentro da alma dela, você vê, você consegue passar pelas fases da morte, ver várias pessoas de você mesmo morrendo. Você consegue ter essas transmutações. Eu não sei se você já teve, lógico, você já teve essa experiência, né? Assim, é muito profundo.
É muito gratificante. Você começa a viver mais presente. Você começa a falar assim, cara, eu só tenho esse tempo, eu não tenho depois. Sim, exatamente. Porque você vai tirando tudo isso, você vai se elevando em um sentido de consciência. O que, que realmente te importa. Quando a gente fala de felicidade, é justamente isso. Ah, felicidade é dinheiro, felicidade é viagem. Depende. Depende. A brincadeira da vida é essa. Você descobriu que realmente importa no seu... Será que é isso mesmo? O dinheiro é o que importa? Depois que tu tiver tudo. É muito difícil a gente ver pessoas cheias de dinheiro aí, mega felizes ou infelizes. Então, assim, vai depender de cada um. O que, que realmente traz felicidade, o que, que realmente você quer se debruçar. O que realmente é sentido de vida. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, mas sentido de vida varia de cada um. Tá, mas eu estou falando de pessoas que, quando eu vou falar de sentido de vida, eu estou falando de pessoas que já teve uma comunicação além desse tempo, além do meio que ela convive. Teve uma comungação espiritual. Porque tem pessoas que têm acesso a muita grana, a muitos lugares, mas ela é vazia. Exato. Ela não tem nada, nada. Ela não consegue enxergar um passo depois daquele momento que ela está vivendo. E a gente está falando de 98% da sociedade. Sim, inevitavelmente. Quantos se debruçam ao sagrado? Se vocês notarem, todos os grandes ocultistas, todos eles morreram pobrésimos. Porque, na final de contas, eles descobriram algo tão sagrado que praticamente o material ficou deixado de lado. Imagina chegar num nível desse. É muito profundo. Mas a coisa sutil ser muito mais importante do que a coisa material. Isso é muito forte. Hoje qualquer um não vive sem o material, é impossível. Lembrando aqui que a gente não está falando que se você tem uma intimidade espiritual, você não pode ter as coisas. Sim, a gente veio para ter uma vida abundante. A gente está falando de pessoas que abriram mão, né, de tudo para seguir. E são outros momentos. É outro momento. Cada um dará conta de si mesmo, cada um tem uma etapa de vida. Eu já tentei ser um ermitão. Não é fácil, gente. Não é fácil. Foi na fase. Quem nunca, né, passou por uma fase cogitando essa ideia? Exatamente. A noite escura da alma. É que você fala assim, eu não vou ter mais nada, eu não quero saber de mais nada. Né? Nada importa. Nada importa. Eu não vou pintar. Aí começa a vir a conta. Não, eu não vou. Não, eu como que tiver. Só que aí, para você levar sua mensagem, você está em outro século, em outro tempo. É isso que a gente precisa compreender. A gente já está vivendo. O material não é o centro. O centro é outras coisas. Não é buscar o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. É assim que a gente começa a se comportar. Né? Exatamente. E aproveitando essa questão, é muito importante quem está começando a estudar sobre esse ocultista Eliphas Levi, é importante se atentar a isso. Que o que ele escreve ali, primeiro, que praticamente o livro é impossível hoje você praticar a magia de Eliphas Levi. Porque são materiais raríssimos, são materiais de dias para ficar pronto, são preparações de dias para ficar... Eu acho que hoje alguém conseguir praticar 100% que Eliphas Levi coloca, de todos os seus materiais... Você não tem... Impossível. Ó, eu vou começar a falar para vocês. É um outro momento, gente. Vocês não namoram, vocês não podem ter vício, vocês têm que ficar de jejum. Tem que pegar uma varinha de uma árvore num dia certo, entendeu? Tem que pegar uma pedra que tu nunca viu na vida, não sabe aonde vai achar aí. Tem que ter uma pele de um carneiro puro, nascido de uma não sei o quê. Então, tipo assim... É um papo de magia, mas tu vê a importância que ele dá à cerimônia. A preparação, a responsabilidade, a mensagem é essa. O compromisso. Então, ele sempre deixou claro, não é para qualquer coisa, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Essa é a mensagem quando você está falando de algo sagrado. É você, de fato, respeitar os processos. A cerimônia é muito importante. A gente tem que entender que a ritualística, a cerimônia é importante. O casamento.
o batismo da criança. Tudo exige uma ritualística e as pessoas não dão importância para isso. O casamento é um ponto crucial. Ali você está morrendo um homem solteiro, uma mulher solteira e tentando nascer um novo corpo unido. Eles serão uma só carne, a ideia é essa. Então hoje os jovens menosprezam o casamento, talvez achando até que é coisa de gente velha, coisa irrelevante, já sai morando junto, e você vê um relacionamento que talvez, infelizmente, não dê muito certo. Ah, então a culpa é só de um casamento? Não, não é isso. É você saber introduzir ali uma chave na cabeça da pessoa. A mesma coisa um jovem ser pai. Não está na fase ainda, não tem a consciência, não tem compromisso, é algo sério. Casar é algo sério. Você está com uma vida de uma pessoa na sua responsabilidade, e vice-versa. Exatamente. E é isso que eu explico para meninas que eu vejo hoje em dia, que você conversa com menina de 20 anos que já morou junto com 3 pessoas diferentes. Eu falo assim, que casou. Simplesmente morar. Eu falo assim, você não casou, você não é casado. Casar, você tem que casar. Você vai sentir falta do cara colocar a aliança no seu dedo. Eu não estou sendo machista. Eu estou sendo muito clara. Porque para o homem isso tem muita representatividade. E a mulher não... Elas não estão dando atenção, envolvida num monte de movimento. E aí eu converso com mulheres mais velhas que nunca se casaram e carregam essa frustração. Como o homem também carrega, às vezes, de não ser pai. E digo mais, às vezes nem sabe que é por causa disso, que é uma das coisas que podem estar acarretando. Isso eu sempre observei demais, porque eu já fui casada, eu posso falar muito bem sobre isso. Eu falo, vocês vão sentir falta, vocês casem, não fica, diz que homem não respeita. Eu falo para menina nova, sabe? Eu falo para as meninas mais novas, eu falo assim, não é assim. Vocês têm que aprender a ser cuidado. Gente, isso tudo é uma forma magística. Se realmente você quer seguir um caminho de paz e ter relevância no que você fala, de vida, de paz e tudo, você precisa seguir a ritualística que é tradicional no mundo. Não é só desse tempo. Toda vida teve casamento. Em todo lugar. Em todo lugar. Vai ver isso em qualquer lugar. Em tribo, como eu te disse. Pessoas que não têm contato com o mundo moderno. Então a pessoa fala, isso é coisa de cristão, isso é coisa de opressor, que é casa. Não, não é. É uma questão ritualística que a gente está mencionando aqui. E também isso, por exemplo, a gente vê nas graduações de faculdade. Por que o médico ou formado em doutor, ou seja o que for, tem a colação de grau? Ali é o simbolismo do cidadão que morreu e hoje ele tem um título de um técnico em alguma coisa. Por isso que faz o juramento. Exato, por isso que faz um juramento. É o juramento que vai obrigar o médico a ali seguir a ética? Lógico que não. Mas que você ali impacta a pessoa, cara, eu fiz um juramento. Eu fiz algo, eu prometi a ética, eu prometi em salvar vidas, ou seja o que for, em qualquer outra profissão. Então a colação de grau nas faculdades, nos cursos, seja o que for, o objetivo também é ritualístico. É mudar a consciência. A ritualística, a cerimônia da iniciação, essa questão da morte, é essa transmutação de consciência. Isso é muito sério. Os outros não se atentam para isso. Mas você sabia que as pessoas não se atentam para isso? Porque com tempos em tempos, hoje em dia eu vejo como que o governo, a política influencia na vida da pessoa. A pessoa não tem essa rotina de conhecer a profundo como que funciona e é instituído a ritualística na vida das pessoas. Como elas não têm aquele costume de ir numa religião, de conhecer uma tradição. Até porque que é só assim que as pessoas que pertencem a certas tradições que continuam se dando bem socialmente. Porque elas respeitam essa ritualística. E quem não respeita nunca consegue desenvolver. Né? Sim, exatamente. Isso daí faz parte, está presente em vários momentos na vida do ser humano. Então, se está e já está há muito tempo, é porque realmente é algo importante na vida do ser humano. Tanto na vida das meninas também, quando faz 15 anos. Tinha aquele aniversário,
Para que aquilo ali? Para mostrar para ela, olha, agora você não é mais uma menina. Fique pronta agora para uma mulher. Então, geralmente, tinha aqueles aniversários de 15 anos, era para isso, para despertar aquela flor ali. Era uma menina jovem, hoje, já, opa, tenho 15 anos, já não sou tão jovem assim. É uma Vou me preocupar debutante, né? Já com está numa fase de certas preparação. responsabilidades. Exatamente. Ela já está na fase E de funciona também em tribo. Então, o carinha ali também tá quase... Vai caçar um lobo e só volta na tribo quando tu matar um lobo. É a iniciação para ele, literalmente. Se ele não voltar, ele morreu. Exatamente. Tudo tem uma iniciação. Tudo, 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 tudo. Vamos É para bem bacana, falando de filme, dessa questão de iniciação de morte, daquele filme do 300 também, que eu gosto muito da cena do chefe. Né? Que o pai dele morreu, ele tá ali meio deprimido, e acho que a coronel sussurra no ouvido dele em cantos, né? Isso é narrado no filme, dá poções mágicas, e ele vira o eremita. Começa a andar no deserto até achar uma caverna de eremita e mergulha na água, morre o homem e nasce o deus Xerxes no filme. Né? Então ali é a simbologia todinha de uma iniciação e da morte. o eremita, para quem não sabe, é esse. O ermitão. É um homem que descansa, né? É um homem que descansa de tão cansado que ele está. Você tem que ter a fase do eremita na sua vida. Se você nunca teve a fase do eremita, você nunca experimentou do deserto, da noite. Jesus teve 40 dias de ermitão. Sim, sim, exatamente. O símbolo do eremita é aquele que está com a capa, né, geralmente, um cajado, né? Lembrando, cajado, espada é autoridade, então não é qualquer um, já é algo que já tem ali um desenvolvimento. Geralmente está com a lâmpada na mão, ou seja, aquele que ilumina seu próprio caminho. Então ele está ali buscando seu próprio caminho e iluminando esse caminho, entendeu? Uhum. E está fechado. Geralmente ele está ali no seu interior. É uma parte da jornada, exatamente. Quando a gente fala dos arcanos novamente, você vê ali o mago, todo serelepe de pão, cheio de coisa na mesa, já trabalhando e sucessivamente. Chega no 9, ele já se fecha. Tem coisas que você não vai achar fora, que tem que achar dentro. Isso é pesado, né? Não adianta você correr. Não adianta você tentar fazer as coisas do seu jeito. Não é assim. E você tem a sigla dos alquimistas, vitriol. Visita o interior para você achar a sua pedra oculta. Aí depois, olha, é tão interessante, mas isso aí a gente vai falar no outro capítulo, né? Porque você falou da torre, né? Porque esse homem, ele consegue transmutar, ele consegue achar que ele está num equilíbrio tão grande, né? Que ele já conseguiu passar todas as fases. Aí vem o diabo para despertar, porque ele desperta outras paixões. Sim, exatamente. O diabo dá aquela sacudida. Aí vem a torre para derrubar. Gente, as cartas é muito interessante. É muito. Certa vez, um amigo, foi até semana passada, ele me perguntou o que eu achava das cartas, né? Porque às vezes eu posto foto com carta, tá? E, pô, pra que serve? Quem sou eu para dizer, né? Porque hoje em dia é uma ferramenta incrível. Mas eu vejo a carta de tarô como um mestre auxiliar. Eu não vejo a carta de tarô como adivinhar futuro. Isso é importante a gente colocar em live. Então a pessoa, às vezes, quando fala de horóscopo e carta do tarô, pensa que vai se consultar com alguém para descobrir o futuro. Não é a visão que eu tenho. A carta do tarô, ela funciona literalmente como Eliphas Levi já define o que é símbolo. São coisas que você pode definir ali de acordo com a sua jornada atual de consciência. Exemplo, se eu vou abrir uma nova empresa, certo? Eu pego o meu deck e pergunto ao meu mestre interior. Então, o que seria equiparado a você pedir um direcionamento a Deus? Deus não vai te falar? Tem pessoas que falam, Deus me mostrou que esse é o caminho. Então, é um mestre interior para o ocultista. As cartas, ela vai facilitar essa comunicação. Exato. Então, quando eu abro ali a carta do tarô, faço um jogo, quero abrir uma empresa em 2023, eu estou com dúvida, não sei qual caminho, joguei as lâminas, abri, é a morte. Opa,
Então, antes de eu abrir uma empresa, preciso matar algumas coisas. Algumas coisas ali não tá certo, preciso fechar algumas coisas. O que seriam essas coisas? Será um investimento que eu estou fazendo que não vai dar resultado? Vamos pisar no chão, vamos ver o que é isso? O que essa morte aqui está simbolizando? Que a morte, como a gente já mencionou, não é algo ruim, é fim de um ciclo, ponto. Pronto. O que eu preciso estar encerrando nesse 2023 para eu estar abrindo essa empresa? Abrir outra lâmina. Veja ali o eremita. Poxa, preciso estudar então essa minha vontade interior. Será que essa vontade minha de abrir uma empresa é uma coisa que simplesmente eu quero? Ou é Porque você querer vender algo não significa que vai vender. Precisa ter uma demanda. Então, você precisa estudar isso. Então, as cartas de tarô, ela vai facilitar essa comunicação com o seu mestre interior. Não é para adivinhar futuro. Quem dera, vai abrir a quarta ali, ó, abre a empresa tal dia e tal setor que tu vai ficar rico. Pô. Vai nessa. Primeiro que ninguém mais iria tirar carta. Iria jogar na Mega Sena. Exatamente, né? E eles não sabem tanto que quem tira a carta passa por lutas, né? E a diferença entre tarô e baralho, né? Também é importante falar isso. O baralho, quem às vezes trabalha com baralho, é um método adivinhatório. O tarô, ele é um método de autoconhecimento. Ele não tem essa função de adivinhação. Ele simplesmente, cada momento que está ali, o arcano maior, ele vai falar do arquétipo que você está e os menores do sentimento que você tem disso. Então é bom a gente falar, o baralho, ele é composto de 36 cartas, ou até mais, 100 e poucas cartas, tem baralho aí com 200 cartas ou mais. E o tarô é 78, pronto, 22 maiores e 56 menores. Isso é um deck de tarô, é disso que a gente está falando aqui. Que são os 22 caminhos que permeiam dentro da árvore da vida da Cabala. Quando a gente fala de Eliphas Levi, é bom você estudar o Caibalho, é bom você estudar Cabala, hermetismo, alquimia, tarô. Não tem jeito, vai ter que estudar tudo. Você tem que estudar tudo, porque senão vocês não vão entender nada. Sabe? É por esse motivo que muitas pessoas falam que o livro não é para qualquer um. Ah, Eliphas Levi não é para qualquer um. Assim, depende do que ponto de vista a gente está falando. Sim, é um livro difícil, leitura. Então, você que não tem costume de ler, vai ler Eliphas Levi. É uma leitura pesada, é um livro grande, não é qualquer livrinho. Então, assim, é cansativo se você não entender. Então, imagina, porque o livro dos ocultistas, como Helena Blavatsky fala, o verdadeiro livro do ocultismo é aquele que você lê hoje, daqui a um ano tu vai ler, é um outro livro. Porque você evoluiu de consciência e conseguiu descobrir outras coisas. A graça é essa. Da Helena. 7 Imagina. volumes. Entendeu? Então, assim, de fato, você tem que gostar um pouco de leitura, tem que insistir um pouco nisso. E outra, Eliphas Levi, ele, apesar de ele estar fundamentando toda a magia ali, que é um curso praticamente de magia, a obra de Eliphas Levi, ele vai estar falando de hermetismo, ele vai falar de cabala, numerologia. Então, se também você não souber bulhufas de nada, a probabilidade de você reter algum conteúdo ali é muito baixa. Astrologia, tem tudo aqui dentro, gente. Vocês têm que aprender muito. Olha, aqui, a magia muda totalmente, realmente, a natureza das coisas. Ou antes, modifica a sua vontade, as aparências, conforme a força da vontade do operador e a fascinação dos adeptos e aspirantes. Tá vendo? Então, que ele é preciso quando ele fala isso? Que tudo acontece de acordo com a nossa mentalidade. A palavra cria a sua forma e quando uma personagem reputada infalível deu alguma coisa, um nome qualquer, transforma realmente essa coisa na substância significada pelo nome que lhe dá. A obra-prima da palavra e da fé nesse gênero é a transmutação real de uma substância cujas as aparências não mudam. Se a Paulana tivesse dito aos seus discípulos, dando-lhe um copo cheio de vinho, eis aqui o meu sangue que... Ó, a gente já está indo para a Santa Ceia.
1 Coríntios É uma transmutação. 11. 1 Coríntios 11 mesmo, né? É 1 ou 2 Coríntios? Gente, Eu não sei. De cabeça, eu não sei. Eu vou até tirar aqui, porque isso aqui é importante, porque as pessoas não entendem que elas estão fazendo magia o tempo inteiro. O tempo inteirinho, tem Exatamente. magia em tudo. Você entende? Aí aqui, ó. Eis que é o meu sangue que bebereis para sempre, a fim de perpetuar a minha vida em vós. E se os discípulos tivessem durante séculos acreditando, continuar essa transformação, repetindo essas palavras. Peraí, peraí. É 1 Coríntios 11 mesmo. 23 também. Caraca, tá boa, hein? Tá aqui, ó, marcado. Ó. E se os discípulos tivessem de séculos acreditando continuar a transformação, repetindo as mesmas palavras. E é importante que toda a necromancia, ela não é só quando você promove uma ritualística. Toda forma que você puxa de cima para baixo é uma necromancia. Você está pedindo aquele espírito para incorporar em você, para ele tomar parte do seu corpo. Os outros não entendem isso. Às vezes eles ignoram. Aí eles falam assim, não, isso é do capeta, mas você está fazendo a mesma coisa em outra palavra. Sabe? Eu fico só observando, acreditando, continuar essa transformação e tal. E tomando vinho, apesar do seu cheiro e sabor pelo sangue real, humano e vivo de Apolônio. Seria necessário reconhecer neste mestre a teurgia como hábitos fascinadores e o mais poderoso de todos os males. Só nos falta adorá-lo. É sábio, os magnetizadores dão água, todos os sabores que lhe agradam, para os seus sonâmbulos. E se puséssemos uma magia assaz, poderoso sobre o fluido astral para magnetizar. Isso acontece também, tem ritualística que a Santa Ceia é a água, né? Sim. Ele faz Levi, ele está pontuando aí aquela questão das aspirações e das influências. Então, o magista, vamos dizer assim, ser capaz de fato de influenciar a pessoa de tal maneira de fazer essas transmutações. Então, transformar o vinho, a água em vinho, transformar a água em diversos sabores, fazer algumas aparições. Que passa no fogo, que pisa no fogo e não sente. Exatamente. Então, ali tem alguma operação mágica, tá? Lógico que tem coisas também científicas, tá? Vamos separar as coisas. Mas aqui a gente está falando da questão mágica mesmo, da pessoa conseguir, o magista influenciar a pessoa e ela conseguir enxergar, ou ouvir, ou sentir coisas pela influência mágica dele, corrente mágica. Mas tem muitos desses mentores aí, desses coaches que conseguem, a pessoa... Hipnose, uai. Eu fico pensando, né, Gabriel? Quem sabe ele Levi não estava decifrando já em hipnose? Já. A gente está falando sim. Muito tempo atrás. Pô, esse livro aqui não é para qualquer um, não. Ele não consegue ver isso aqui, não. Não consegue, não. A pessoa, se ela tiver ganância, ela lê isso aqui, ela fica pirada. Porque ela não tem capacidade de entender o que é a nossa mentalidade, que a gente é completamente dominado pela mente que a gente tem. Dominado pelo ambiente que a gente vive. Se a gente sair desse ambiente, igual ele fala, e a gente absorver nossa identidade real, a gente muda tudo. Com certeza. Pode falar. Eu estou aqui na transmutação do ritual. Então, Levi, ele menciona aí também sobre palavras, né? Isso, quem estuda no ocultismo sabe a importância do som e sabe a importância da palavra. Inclusive, nesse sentido, eu estava tentando achar aqui, mas não achei. Se eu não me engano, é nas Noções Secretas da Rosa Cruz. Christian Raymond Bernard, né, que foi o escritor, ele narra que estava pesquisando iniciações antigas e achou um mestre que deu um conselho para ele sobre uma iniciação, sobre como se sentir um estado de consciência elevado. E o cara fez algo muito simples para ele. Você se isola
e fala para você mesmo que você é Deus diversas vezes. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Chegará um momento que você mesmo se unirá a Deus. Cara, para qualquer um, ali é uma viagem ou vai passar despercebido. A chave ali é a palavra e a intenção. Então, quando a pessoa senta no quarto dela, em silêncio, e inclusive também, se é cristão, né, se coloca ali no seu quarto, fecha a sua porta, comunga com Deus, então você diz ali, eu sou Deus, eu estou com Deus, seja o que for, chegará um momento que essas palavras serão tão fortes que sairá desse plano material e cumprirá o papel dela. Porque o som, a palavra, a intenção, tudo isso já é uma magia. Por esse motivo, antes de qualquer coisa surgir aqui, ele precisa surgir no mundo material, no mundo imaterial. Tá? Daí a importância, que a gente também já mencionou em outras lives, plano de negócio, você planejar a vida, você escrever seus sonhos, seus objetivos. Os grandes marqueteiros, na hora de ensinar os seus seguidores ali, eles ensinam isso. Eles ensinam isso. Inclusive, muitas coisas que os coaches estão usando hoje, a gente já sabe na magia. A gente já acha na magia há muito tempo, né? Por isso nossas lives antes eram derrubadas. Você lembra que no começo que a gente estava fazendo lives de outros assuntos, derrubava as nossas lives? Por causa disso aí, que nós estávamos contando tudinho como que acontece. Montando. Então, assim, você que não goste ou nunca pensou, é bacana, ainda mais agora, a gente está no início do ano. Quais são os seus objetivos, o que você vai fazer? Escreve isso, desenha. Existe um projeto chamado Cartaz de Sonho, que você pega seus sonhos, bota numa cartolina, deixa numa... Às vezes a gente pensa, isso é coisa de coach, tá? Mas o coach tirou isso de algum lugar, tem algum berço aí. Existe algum fundamento aí. Ele só não te conta, ele diz que foi ele que descobriu. Mas existe algo milenar aí. Você visualizar o que você quer, você colocar nesse astral. Quem já viu lá em 2006, se eu não me engano, foi muito famoso, né? Aquele documentário O Segredo. Sim. Tem o segredo, livro O Segredo, então tudo que você pensa, cara, lógico, para quem estuda magia sabe que não é assim que funciona. Mas você só de pensar e emanar, sim, ajuda. Você direciona os seus objetivos, seus olhares. Não é à toa, quando você quer comprar um Celta, você começa a ver Celta em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque seu foco está sendo direcionado para um local. Quando você quer comprar uma roupa, você começa a ver todo mundo com a mesma roupa. Você não via aquilo antes, agora você vê. Por quê? Porque seu foco está sendo direcionado para isso. É engraçado, né? Igual esses dias eu tô vendo muito um carro. Do nada, né? Aí meu menino foi e falou assim, mamãe, esse é o nosso carro do futuro. Eu falei assim, muito breve. Só que assim, tudo tem um processo até chegar lá. As coisas não caem do céu, gente. Tudo Isso tem é importantíssimo. Um processo. Eu trabalho na área de gestão, administração, essas coisas, tá? E eu participei há muito tempo atrás desse negócio de coach. Uhum. Eu acho bacana, eu me permito. E um dos desafios era você desenhar seu objetivo. Ok? Até aí? Uhum. Desenhei 3 objetivos que, para mim, naquele momento, era impossível. Que era ter uma casa, que era ter um carro e um certo status de emprego, vamos dizer assim, uma oportunidade. Uma estabilidade. Naquele momento ali, se eu parar para pensar, era impossível. Talvez um dia, mas era equiparado a um sonho. Porém, eu sei a importância daquele material ali. Eu sei que o que está em cima é como que está embaixo. Uhum. Então, eu levei a sério e tal e guardei aquilo que eu estava ciente que eu iria pegar aquele desenho novamente. Aqui está meu objetivo. Hoje, eu posso dizer que tudo que eu desenhei está concluído. O desenho ficou na antiga casa. Aí, top. Eu tô doido para achar esse desenho, porque eu queria até compartilhar com a pessoa que eu fiz o exercício na época, eu acho bacana. Uhum. Entendeu? Então, assim, é importante. Gabriel, significa que simplesmente o fato de você desenhar ou emanar, o universo caiu na minha cabeça? Lógico que não. Por trás disso tem muito trabalho. Por trás disso tem muitas escolhas. O que eu abri mão para conseguir ficar talvez horas extras, me dedicando a mais,
com outro objetivo. Simplesmente eu emanei para o universo um desejo e fui digno, corri atrás e graças a Deus eu cumpri o que eu precisava. Então, eu acho um exercício muito bacana. Quem não acredita, fazer metas, objetivos, emana isso, que é Que dá positivo. certo. Dá O certo. meu projeto, eu desenhei, eu colei as figuras, sabe? Eu colei a figura de um cérebro que eu, humildemente, eu queria só entender o que passava na cabeça de cada ser humano. Eu sou muito humilde. Aí eu Eu fui peguei... muito materialista. Eu quero casa, carro, emprego. É porque eu já tenho isso. Então, naquele momento, o que eu queria era algo que trouxesse sentido para mim. Eu coloquei... Tem uma imagem que eu não comento, outra imagem, eu coloquei, coloquei 4 imagens. E coloquei esse cérebro. Eu coloquei em abril. Aí em abril mesmo, eu conversei com um ex-morador de rua da Cracolândia, né, de São Paulo. Ele apareceu lá em Goiânia. Tudo a ver, né? Passando a porta do meu salão, foi me falar da árvore. Eu nunca tinha prestado atenção na árvore da vida. Aí eu comecei a desenhar a árvore. Quando foi em agosto, Deus materializou o meu projeto. 3 meses depois. Ou 4 meses depois. Ele materializou o meu projeto. Ele fez eu entender a essência daquilo lá. Só que, gente, para tudo que vocês for pedir, vocês têm que estar muito preparados, porque é muita loucura. Foi muita loucura. Muita loucura. Mas valeu a pena. Tá valendo a pena. Muito a pena. É um princípio básico. Tem muita pessoa, meu carro só dá problema, furou o pneu, gasolina tá cara, só tem problema com o carro quem tem carro. Exato. Exatamente. Não tem como ter problema se não tivesse um carro. Então, assim, desejar coisas, ter coisas, também tem suas certas responsabilidades, omissões, escolhas, tudo se envolve. Tudo isso. Tem mais alguma coisa para a gente falar? Eu acho que essa live de hoje foi bem proveitosa. A gente explicou bem, a gente explicou para as pessoas não caírem em conto de vigário. É isso aí, que é o principal. Acho que abordar esse tema de forma bem pé no chão, sem fantasia, sem firulas, é o ponto principal. Então, a mensagem é sempre e sempre será essa: partilhar aqui nosso posicionamento, nossa compreensão sobre o assunto, falar da responsabilidade, do cuidado com o sagrado, do respeito, do processo, tudo existe processos, de identidade, saber quem é você. Então, transmutação, a gente fala dessa pedra filosofal, transmutar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. E quando a gente transmuta, significa que existe processo alquímico. Não vai ter nunca na natureza algo que dê salto. Sempre existe processo. Sempre existe morte. A árvore, para dar fruto, precisa dar tempo. Tu não consegue plantar um negócio e sair nascendo outra coisa a não ser o que você plantou. E muito menos colher. Existem processos aí na natureza e não vai ser diferente no âmbito da magia, né? Então, tenha muito cuidado nessa questão de buscar um caminho sempre mais fácil, tá? Na Bíblia está escrito isso, é o caminho estreito. Não existe caminho de porta larga, tudo fácil, tudo muito simples. Então, existe trabalho, existe dedicação. A gente já falou sobre isso em diversas lives, do cara que está buscando, do eremita, interior. A gente já falou da responsabilidade, do pentagrama, dos 4 elementos. Já falamos de tudo que fundamenta para hoje a gente chegar aqui na morte e depois na transmutação. Então, você se transmutar. Então, é belo isso, né? É poético. Bem poético, porque eu só vou dar um spoiler aqui, porque eu li aqui, aí me deu vontade de dar um spoiler, né? O sabato que será o próximo capítulo, né? O sabato dos feiticeiros. Eis-nos de novo neste terrível número 15. Que é a clavícula do tarô. Apresenta para o símbolo um monstro de pé no altar, trazendo mitra e chifres, tendo seios de mulher, partes sexuais de homem, uma quimera, uma esfinge disforme, uma síntese monstruosidade. E embaixo dessa figura lemos essa descrição franca e ingênua: o diabo. Gente, preparem que a próxima live será maravilhosa. E será uma desmistificação, eu acho que uma desmitificação do material
com o real. Porque é isso que o diabo transmite junto com a torre. Né? São dois pontos importantíssimos que a gente vai tratar na próxima. Da figura do diabo, do simbolismo, tudo que ele carrega, o contexto religioso, histórico. E é bem esse tarô aqui se... que ele fala, né? Exatamente. Então, bem medonho, tem várias chaves aí. Pessoas acorrentadas, tem às vezes masculino e feminino de um lado. Então, toda essa simbologia. E a torre simbolizando ali um momento que pode acontecer na vida de qualquer um. Essa é a diferença dos iniciados. Você pode estar no rio sendo levado por ele ou conduzir aonde você quer chegar. Então, quando você conhece as leis, quando você consegue saber o movimento das coisas, você se previne dessas coisas. Então, na própria Bíblia, por exemplo, tem lá naquela passagem do deserto, onde o cara sonha 10 vagas macas, 10 vagas gordas. Esse é o ciclo. A chave do caibá não está ali, é o ciclo. Você vai ter um ciclo aí de 10 vacas gordas, se prepara, junta alimento, porque vai chegar um período de 10 vacas magras. Então, o iniciado, ele sabe que vai ter alguma coisa, nem tudo se sustenta lá em cima. Alguma hora a torre tem que vir. E isso está em diversas tradições. Então, a gente vê ali os deuses, por exemplo, nórdicos. Você tem ali Balder, né, que é o filho, a iluminação. Você vai rodando ali, Frey, depois vai chegar no Odin, que é o velho sábio. Vem quem? Loki, para sair destruindo tudo. Ragnarok, reinicia tudo de novo. Então você tem esse ciclo de sempre reiniciar altos e baixos momentos, nascimentos, o velho, a sábia, a mãe que cuida. Tem um Loki ali, que é o caos necessário. O caos está no universo, não é à toa. Então tudo precisa ser destruído para ser reconstruído. É bem isso mesmo. É isso que a gente vai tratar na próxima. Muito obrigado. A gente aprendeu bastante, eu aprendi demais hoje. Vou até colocar uma frasezinha aqui que eu gosto, eu tinha tempo que eu não vi ela, né? O corpo é uma vestimenta da alma. Se a gente entender isso, a gente entendeu tudo. Tudo é símbolos. A gente está transmutando o tempo inteirinho. É isso aí. É isso aí. Vou compartilhar a live com você, vai estar no seu canal daqui uns dias. E é isso. Isso né? aí. Tamo junto. Tamo junto e até mais. Gente, a gente não vai demorar. No máximo, mês que vem, a gente tá de volta aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.